Olá, olá pessoal, bem-vindos em mais uma aula do Clube do Imperador. Eu sou o professor Pedro Coelho e hoje nós falaremos sobre o Império Bizantino. Vamos lá? O Império Bizantino, também conhecido como Império Romano do Oriente ou Império Grego, olha só que interessante, que depois ganha o nome de Império Bizantino nesse processo de criação da própria identidade do Império. Nessa criação da identidade, eles vão mudar o nome nessa primeira fase, né, da constituição do Império Bizantino. Um império que dura aproximadamente 1000 anos, de 395 até 1453. Durante todo o período da Idade Média, o Império Bizantino sobreviveu às ameaças de invasões de bárbaros, invasões de árabes, mas em 1453 ele não consegue mais se sustentar. Neste ano especificamente, pessoal, o Império já tinha acabado, só existia a cidade de Constantinopla que ainda estava de pé. E por isso mesmo ela vai cair nas mãos dos turco-otomanos, né, do Império Turco-Otomano, que, por sua vez, depois de tomar a capital do Império, que na verdade era a única sobrevivente, vai ampliar o seu território turco-otomano, fechando assim, acabando assim com o Império Bizantino. Então, o Império Bizantino já era grande, e com o passar do tempo ele vai ampliando o seu território. Há uma resistência, como eu disse, às invasões bárbaras de um povo que tinha uma cultura romana. Lembrem-se que é o antigo Império Romano. Então nós temos uma língua falada que era o latim, no entanto esse latim vai ser substituído pela língua grega, tá? Então o grego vai ser a língua oficial do Império Bizantino a partir do século VII. Mas antes o latim era a língua mais falada. Por que o grego passa a ser a principal língua? Porque justamente o território se encontra nessa região oriental, né, próxima ali à Península Balcânica, e é um território que tinha muito mais a ver com a cultura grega do que com a cultura latina. Além disso, é um território que se cristianizou mais rápido, justamente porque essa região oriental, que é o berço da religião cristã. Ali nós temos uma experiência pluriétnica, helenístico. O que significa isso, Império Helenístico? Onde é uma fusão da cultura ocidental com a cultura oriental. A cultura ocidental grega, romana, do direito romano que vai ser mantido, de cargos, né, na administração que vão ser mantidos, como o senador, os pretores, os censores, enfim, mas ao mesmo tempo, a fusão com o Oriente, a religião, por exemplo, a religião cristã, que é uma religião oriental, um império cosmopolita, que é composto por várias culturas, várias nações, devido à extensão do império. O apogeu do Império Bizantino vai ser aproximadamente no século IV até o século IX. Esse apogeu do século IV ao IX é marcado, então, por muitas mudanças, ampliação do território e criação de novas leis e a existência de um imperador que ficou famoso, que é justamente o imperador Justiniano. A cidade de Constantinopla continua sendo a capital deste império e é a antiga Bizâncio, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. O local, claro, de Constantinopla é privilegiado, estrategicamente privilegiado, porque traz uma ligação comercial entre o Oriente e o Ocidente. Então, uma cidade altamente comercial, pessoal. Ali nós encontramos diretamente pessoas que vinham da região da Rússia, pessoas que vinham da região da Arábia, pessoas que eram do norte da África, enfim. Há um trânsito de comerciantes gigantesco na capital. E o comércio, então, muito ativo. Então, a localização é fundamental para entendermos a economia do Império Bizantino. A economia é basicamente comercial, pessoal. Então, há um comércio marítimo muito ativo, mas também, claro, uma produção agrícola próspera, gerando, assim, uma riqueza do Império. O trabalho. Ora, nós temos um trabalho servil e uma escravidão reduzida no Império Bizantino, diferente lá do período do auge, do apogeu do Império Romano. Aqui, o trabalho servil muito mais praticado do que a escravidão. Por quê? Porque já havia acontecido aquelas crises do sistema escravista quando esse território ainda pertencia ao Império Romano, né? Na unificação do Império Romano. Então, é como se fosse uma continuação daquilo que já tinha sido aplicado antes da queda do Império Romano Ocidental. Preste atenção. É um dos pontos que nós podemos dizer que
garante a sobrevivência do Império Bizantino durante tanto tempo. Aqui ao fundo, pessoal, prestem atenção, nós temos uma muralha, e aí uma passagem, né, com asfalto, como se fosse uma via mesmo, uma rua da cidade de Istambul. Essa muralha que sobreviveu aos ataques, aos diversos ataques que ocorreram nessa cidade durante toda a sua existência. Uma muralha dessa época do Império Bizantino, uma muralha que protegia toda a cidade. A cidade era toda fortificada. Então hoje, parte dessa muralha ainda sobrevive. E, é claro, um ponto de visitação, um ponto turístico da cidade de Istambul. Parte dessa muralha foi reconstituída, é claro, outras em ruínas, mas ainda existem. E, é claro, é um registro da história material desta cidade. Bom, politicamente, esse império tem um governo centralizado na figura do imperador, como eu disse. Esse imperador, pessoal, é um autocrata. Ele tinha um poder absoluto. E esse império, ao mesmo tempo, era despótico. Ou seja, autocracia e despotismo são duas coisas distintas. Autocracia é um governo centralizado na figura de um imperador. E essa centralização vem pelo poder despótico que ele tem. Ou seja, pelo amplo poder que o imperador tem. Ele tem poder religioso, poder de terra, poder econômico, poder militar. Ou seja, todos os poderes são concentrados na figura do imperador. Então ele é um déspota. E hoje, quando a gente fala de despotismo, a gente utiliza a palavra meio que pejorativamente, né? Você é um déspota, autoritário, blá, blá, blá. Não necessariamente, tá, pessoal? O despotismo é a concentração de poderes, poderes reunidos na mão de uma figura só, que vai exercer isso de maneira autocrata. Esse imperador, portanto, era considerado uma autoridade máxima, ou seja, um basileu. É o nome dado ao imperador nessa época, tá, pessoal? E, ao mesmo tempo, ele é uma figura religiosa, ou seja, essa figura não é só política, não é só ele não só tem um poder administrativo, mas também um poder religioso. Ou seja, o imperador é um césaropapista, ou seja, ao mesmo tempo César, ou seja, o líder de um exército, um líder político e um líder religioso. Por isso, o conceito césaropapista para identificar esse poder dos imperadores bizantinos, tá certo, pessoal? Então, o que é o césaropapismo? Essa junção de poderes militares, políticos e religiosos. Ele é um ser sagrado. Como Deus regula o universo, o imperador regula as ações do império, como uma figura de Deus, entendem? Ora, então isso é muito expressivo na vida do Império Bizantino. Até mesmo fazia uma comparação interessante, que a vida palaciana, a vida no palácio, as atividades do palácio eram atividades também sagradas, a vida, o cotidiano do palácio representaria o cotidiano do paraíso. Essa sacralização do poder deste imperador é representada na arte bizantina. As figuras reais, elas são simbolizadas na arte como figuras sacralizadas. Olha a imagem ao fundo. Nós temos aí um painel feito em mosaico. O mosaico é uma característica da arte bizantina. Aí o painel de Justiniano, tá certo? Olha, ao centro, nós temos o imperador Justiniano. Ao seu lado direito, nós temos aí o clero. Do lado esquerdo, os juízes. Ou seja, a igreja, né, o clero, os juízes, a justiça, estão aliados, conectados ao imperador. E notem que Justiniano é representado com uma auréola, né, essa auréola representando essa sacralidade do imperador Justiniano. Então, notem que ele está ladeado de juízes e o clero. Uma outra questão importante nessa imagem, pessoal, é que esses grandes painéis eram feitos nas paredes de templos sagrados como igrejas. Algumas igrejas você vai encontrar a figura de imperadores dentro das igrejas com essas auréolas, para demonstrar de fato que ele era também
um chefe da igreja, que ele também era tido como um santo. O Império, pessoal, foi dividido em algumas fases. Nós dividimos cronologicamente em 3 fases. A fase do Alto Império, a fase do Médio Império e a fase do Baixo Império. A fase primeira do Alto Império vai de 330 a 660. Nessa datação, nós identificamos alguns pontos importantes que aconteceram na fase do Alto Império, e talvez são os pontos que mais são estudados por nós na disciplina. Como, por exemplo, o auge do Império com a figura do imperador Justiniano, aquele da imagem anterior. No seu reinado, o Império Bizantino conseguiu se unificar e ampliar o seu território. Olha aí ao fundo a imagem do mapa, mostrando esse contorno, essa linha traçada em vermelho. Foi a máxima extensão do Império, ok? E que foi do período do imperador Justiniano. Então, Justiniano, ele emplaca aí uma infinidade de conquistas territoriais que vai trazer essa grandiosidade para o Império Bizantino. Ora, é nesse período também que nós encontramos a construção da igreja de Santa Sofia, traduzida assim para nós. Belíssima construção em homenagem a essas conquistas e unificação do Império Bizantino, feita aí no período do imperador Justiniano. Após esse auge do Império, nós temos o período do Médio Império, que vai de 610 a 1204. Tem uma data específica aí, né? 1204. Por que 1204? Porque é nessa data que a cidade de Constantinopla, capital do Império Bizantino, foi invadida pelos latinos. Olha só que interessante, foi invadida pelo povo do Ocidente numa cruzada. Uma cruzada que chega a Constantinopla e toma o poder da cidade. Bom, pessoal, essa fase do Médio Império é a fase mais duradoura. No entanto, é uma fase que, a primeiro momento, vai ser estável, mas depois ela vai ganhando uma instabilidade. Por que essa instabilidade? Porque a extensão do Império é tamanha que ele passa a sofrer ameaças. Ameaças no norte da África, ameaças na Ásia Menor, ameaças ali na região da Palestina e da Síria, ameaças na região da Espanha. Ora, o Império vai sofrendo ameaças, portanto, conflitos, né, na defesa do território do Império Bizantino. Ora, os conflitos que nós podemos destacar estão relacionados a batalhas entre os bizantinos cristãos, né, contra os islâmicos, tá? O povo muçulmano. Os islâmicos que estão tentando montar o seu califado, tentando ampliar o seu território, aplicar suas políticas jihadistas de expansão territorial e imposição da fé islâmica. Logo, há uma rivalidade aí presente no Médio Império entre cristãos e islâmicos, tá certo, pessoal? E é claro, no final, marcado por essa invasão da cruzada na capital, Constantinopla, tomando a capital em alguns dias. Esses cruzados vão formar o chamado Império Latino em Constantinopla. Quando eles tomam a capital, o Império Bizantino vai ser dividido e vão tentando recuperar a capital e recuperar terras que eles estão perdendo, tá certo, pessoal? Claro, o Império Bizantino, dividido, vai se fragilizar. Então, novas ameaças islâmicas, além da perda da capital, vai fragilizando esse império, né? No entanto, esse Império Latino em Constantinopla vai sobreviver somente até 1261. Os bizantinos conseguem tomar a sua capital novamente, conseguem invadir a capital e tomar as rédeas da capital, tornando-a novamente a sede do Império Bizantino. No entanto, já era tarde demais. Nesse período do Baixo Império, mesmo com a conquista de Constantinopla, o Império já tinha se fragilizado e tinha perdido muito território. E começa a sofrer constantes ameaças que vão se prolongando, e Constantinopla perde aquele esplendor comercial que tinha, perde esse esplendor, as rotas comerciais do Mediterrâneo, que eram controladas por ela, passam a ser controladas por mercadores, comerciantes da cidade de Veneza, da cidade de Gênova, ou seja, da Península Itálica, e logo vai sofrer uma invasão em 1453.
quem invade essa cidade, né? A cidade é invadida pelos turco-otomanos, uma grande potência, um grande império que está se expandindo, islâmico, de origem islâmica, e consegue, portanto, destronar o último imperador e tomar a cidade. A cidade de Constantinopla vai ser chamada pelos turco-otomanos de Istambul, futuramente. E ela vai ser a capital do Império Turco-Otomano. Esse império sobrevive até o século XX, no entanto, com a Primeira Guerra Mundial, todo mundo sabe, o império é desfeito. Hoje, a República da Turquia, uma república bem consolidada nessa região da Ásia Menor e pega um pouquinho ali do Oriente Europeu, com maioria islâmica, né, claro, é herdeira desse império turco-otomano, mas também com presença de cristãos e judeus. Nós temos também, lembrem-se, na própria cidade de Constantinopla, hoje Istambul, a sede do cristianismo ortodoxo, onde nós temos o grande patriarca de Constantinopla, ali sendo o principal chefe, que nós falamos na aula passada, o principal chefe da igreja cristã ortodoxa, sendo que essa igreja é uma confederação de igrejas ortodoxas, né? Existem outras igrejas ortodoxas, mas todas remetem a esse patriarca dos patriarcas, que é o patriarca de Constantinopla. Então, essas são as 3 fases que nós podemos dizer que o império passa. E lembrem-se, a cidade de Istambul hoje é uma cidade muito importante, uma cidade, ela compete com Londres, é uma das cidades mais populosas, né, da Europa, e a cidade não é a capital da República da Turquia. Eu queria falar sobre a estrutura política que vai ser construída ao longo do tempo no Império Bizantino. Primeiro, existe uma regra para a eleição do imperador. O imperador era eleito, pessoal. Eleito pelo Senado, eleito pelo exército e eleito pela população de Constantinopla. Existia essa regra. Mas na prática, o ocupante do cargo escolhia o seu sucessor. E aí eles votam considerando essa escolha do imperador. Vai chegar um momento que esse império ele é gigantesco e cosmopolita. Logo, ele possui uma infinidade de etnias, como o Império Romano. Então, a burocracia serve, é claro, para controlar essa diversidade cultural tremenda existente aí no Império Bizantino. Na primeira fase do Império Bizantino, ali a administração era feita da seguinte maneira. Nós tínhamos prefeituras, né, com representantes locais em cada cidade do Império. Nós tínhamos as dioceses, essa estrutura em diocese, ou seja, uma região, como se fosse um estado, né? E nós tínhamos também as províncias, que não tem essa conotação religiosa, mas sim uma conotação somente política. A diocese era controlada por um bispo, a província por um provinciano. Então, tem uma separação aí de estrutura religiosa, né, e estrutura política. Na segunda fase da administração do Império, há uma alteração dessa estrutura. Agora, existe os territórios exarcados. O que são os exarcados? São grandes províncias, grandes extensões de terra que são controladas pelos exarcas. Os exarcas eram, então, essa espécie de governador que comandava esse território e era escolhido também pelo imperador. E as temas. As temas, pessoal, era controlada também por um cara que era escolhido pelo imperador, que era o estratego. O estratego, para quem não sabe, é o estrategista, né? É um comandante de exército. Ora, aqui nesse mapa, nós temos as temas. Nessa região da Ásia Menor, nós temos diversas temas, tá vendo? E o nome de cada uma delas, ou seja, são regiões controladas por um militar. Então aí, o mapa só para ilustrar como que seria essa administração, essa questão política do império. Aqui, a parte da sociedade. Essa sociedade é estratificada, uma sociedade que possui essas camadas sociais, camadas superiores, camadas inferiores, como qualquer outra sociedade estratificada que conhecemos. Nós, então, encontramos nessa sociedade bizantina um alto grau de hierarquia social, onde nós temos na base da pirâmide servos e escravos, depois homens livres que têm o seu trabalho ou que ocupam algum cargo no exército, como soldados, ou são artesãos, camponeses livres, são comerciantes, etc. Acima, nós temos o alto clero e a nobreza, o patriarca de Constantinopla, ocupando aí um cargo de chefia e de destaque nessa hierarquia social, e por fim, é claro, o basileu. Ou seja, quem é o basileu? O imperador. Esse César o Papa
Nessa imagem, nós encontramos aqui uma pintura retratando o exército bizantino, né, indo para o seu confronto, para as guerras. Várias guerras foram desencadeadas nesses 1000 anos de Império Bizantino, essa longevidade do Império Bizantino. Lutas contra muçulmanos, luta contra povos de origem nórdica, enfim. Mas nós destacamos algumas delas, por exemplo, contra os islâmicos, os muçulmanos, como eu disse para vocês, principalmente naquele período do Médio Império, onde aqui nós vamos encontrar as chamadas Guerras Santas, ou seja, Guerras Santas justamente porque é um conflito entre duas visões religiosas distintas, um conflito entre cristãos ortodoxos, de um lado, do Império Bizantino, e do outro, os islâmicos. A conquista do mundo árabe, né, vai gerar esse conflito com o Império Bizantino, porque quando o Império Bizantino comanda aquela região da Palestina, aquela região de Jerusalém, etc., ele vai se deparar, então, com essa ameaça vigente, a ameaça dos islâmicos, e assim várias e várias batalhas contra esse pessoal. As guerras ficaram conhecidas como Guerras Santas, e depois vai ser desencadeado em forma de cruzadas. Até mesmo o mundo ocidental vai auxiliar nessa tomada, por exemplo, de Jerusalém. Jerusalém, ela tinha sido conquistada pelos islâmicos, e quando ela é conquistada, os cristãos, seja do Império Bizantino, seja dos reinos lá do mundo ocidental, da Europa Ocidental, vão se aliar num confronto cruzadista contra os islâmicos. É claro que essa aliança nem sempre vai ser harmônica. Eu mostrei para vocês que no final do Médio Império, os latinos vão tomar a própria cidade de Constantinopla, criando ali um império latino em Constantinopla. Mas lembrem-se que antes disso, as cruzadas já estavam acontecendo, e na tomada, portanto, de Jerusalém, esses cristãos, claro, que vão se aliar, né? Porque a terra é santa, é a retomada da terra cristã. Lembrem-se, pessoal, que o cisma do Oriente, ou seja, a separação entre Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa, acontece só em 1054. Só em 1054. Então, nós temos aí um grande período de confluência, né, de associação do cristianismo, tanto nessa região ocidental quanto no Império Bizantino. Bom, então, quando o Papa, que era o representante do cristianismo no Ocidente, coroa Carlos Magno, aquele imperador do Império Franco, dizendo que ele é o novo imperador romano do Ocidente, quando o Papa coroa um cara que é de origem franca, ou seja, dos francos, de origem bárbara, é claro que isso não vai ser visto com bons olhos na sociedade cristã do lado oriental. Logo, o patriarca e, é claro, a comunidade cristã bizantina vai criticar essa atitude do Papa, esse apoio do Papa aos líderes germânicos. E por isso mesmo é um dos pontos de cisão da igreja. E bom, as guerras pela conquista da região oriental eram conhecidas como as guerras justas. Aqui no Brasil também existe o conceito de guerra justa no período colonial, não é isso, pessoal? A guerra justa contra os índios, a guerra justa no apresamento de índios, no período das bandeiras, no período das entradas, não é assim que funciona? Ora, ali, o conceito de guerra justa está mostrando o seguinte, ora, a guerra é necessária para conduzir a população bizantina rumo ao sagrado, rumo à divinização. Por quê? Porque nós estamos conquistando um terreno que faz parte do Império Bizantino, um terreno que faz parte da cristandade. Logo, essas guerras para conquistar terras no Oriente eram conhecidas como guerras justas, e para ampliação, é claro, do Império, para gerar um bem universal à população do Império Bizantino. E aí, pessoal, eu queria aprofundar justamente em Justiniano, ok? É Justiniano que marca o auge do Império, esse grande imperador que vai reinar de 527 a 565, ok?
Bom, o Justiniano, ele é identificado como o imperador do período áureo por alguns motivos. É claro que existe esses motivos que são plausíveis para identificá-lo como um grande imperador. O primeiro motivo são as conquistas territoriais e a unificação do império. Então ele cria uma política imperialista, ou seja, o que é uma política imperialista? A expansão do território. Por trás do conceito império, nós temos essa ideia de expansão, né, de alargamento das fronteiras do território do Império Bizantino. Logo, essas conquistas da Península Itálica, da Península Ibérica, do norte da África foram fundamentais para mostrar a força, o poder de Justiniano. Notem, pessoal, ao mapa ao fundo, nós temos essas conquistas. Dá para notar as conquistas de Justiniano. E olha o tamanho do império. Ele faz isso, mas tem um preço. Porque com essas guerras, ele vai causar alguns atritos com a própria população bizantina, porque o investimento é tremendo. Com esses investimentos, há outros tributos. Com altos tributos, há uma insatisfação da população. E se você investe muito em guerra, você não está investindo em outras coisas. Há uma redução da qualidade de vida das pessoas nesse momento. Então, é claro, tem alguns pontos que são importantes, né, dessa ampliação do território, mas em contrapartida, existe um efeito contrário, um efeito que traz uma insatisfação da população por ele ter essa fixação, né, de ampliar o território a qualquer preço, a qualquer custo. Logo, é claro que algumas manifestações vão ocorrer contra o imperador Justiniano dentro desse processo de ampliação. Outro ponto que é fundamental do Império de Justiniano é a compilação de leis criada por ele, o chamado Corpus Juris Civilis, ou seja, o Justiniano ele vai pegar o direito romano já existente, aplicado, né, no Império Bizantino, acrescentar algumas leis ali no direito romano. Esse compilado, pessoal, vai ser fundamental para a criação, então, do Corpus Juris Civilis. Esse compilado é dividido em 4 partes. Vamos entender cada uma delas. O primeiro, o Código. O que é o Código? O Código reunia leis dos imperadores romanos. Essas leis antigas do Império Romano que vão ser utilizadas e mantidas no Império Bizantino de Justiniano. Depois, ele também vai criar o chamado digesto. O digesto, ou também conhecido como Bandectas, é um sumário das obras de juristas. É um sumário de comentários sobre as leis. Ou seja, o digesto seria a interpretação desses artigos, a interpretação dessas leis a partir de juristas que vão criar as suas interpretações, o que pode ser feito ou não ser feito de acordo com aquele artigo. É uma ampliação da noção daquele artigo. O digesto, ele era muito consultado, pessoal. Além disso, as institutas, que era um manual com princípios basilares do direito. As institutas eram aplicadas aos jovens, para desde cedo entenderem como é que funcionava esse direito, esse direito bizantino, né? E como que funcionavam as regras, as leis no Império. Então é um manual de princípios basilares, princípios básicos e, por fim, as novelas. As novelas, pessoal, são novas leis. São leis criadas no período da legislação de Justiniano, vão ser somadas aos códigos. O imperador Justiniano se envolveu em guerras para a conquista de territórios, né? Guerras contra vândalos, contra ostrogodos, contra visigodos, guerra contra muçulmanos. Ora, mas como eu disse para vocês, tudo tem uma consequência. Os gastos militares, a alta dos impostos, não vai trazer uma vida fácil para a população bizantina. Além disso, existia uma excessiva burocracia do Estado e com uma centralização muito forte na figura de Justiniano. Isso também não era tão interessante. Ora, Pedro, você pode me perguntar, mas o império não era césaropapista? O império não era, a partir dessa figura da centralização do poder,
na figura do imperador, etc. Ele não era um autocrata. Sim, tudo bem, mas isso para o povo. Imaginem só se você tem, sei lá, um estratego, né, que é um chefe militar em uma tema, controlando uma das temas. Esse estratego também não tinha muita liberdade, porque tudo era concentrado na figura do imperador. Então, até mesmo os chefes locais, né, as administrações regionais também questionavam essa excessiva autoridade, essa excessiva centralização da burocracia. Bom, tudo isso vai gerar, é claro, revoltas, rebeliões. A mais importante dessas revoltas, que eu queria indicar aqui para vocês, é a chamada sedição de Nice, ou a revolta de Nice. Foi uma revolta popular. Protestos que começaram em um hipódromo e depois vai ganhar outra conjuntura, mas eles começam no hipódromo da cidade de Constantinopla. Bom, protestos contra o Estado, protestos contra a figura do rei, protestos a favor da redução de impostos, protestos a favor de mais alimento para o povo. Vamos lá, como que isso começa? No mapa ao fundo, nós encontramos aí o terreno do hipódromo. Nesse hipódromo, pessoal, era um local onde que o público ia, né, para apostar, tinha torcida e tudo mais. Essa revolta se iniciou a partir da rivalidade entre dois grupos de torcidas do hipódromo de Constantinopla, o grupo de azuis e os verdes. Acreditava-se que o imperador Justiniano tinha preferência com o grupo dos azuis. Quando terminou a disputa de cavalos, ficou-se na dúvida de quem realmente teria vencido a competição, o que levou o imperador Justiniano a intervir e falar quem que venceu foi tal cavalo, né? E aí a decisão do imperador foi que os azuis venceram. E já tinha essa predisposição que diziam que o Justiniano gostavam mais dos azuis. Logo, isso chegou a virar uma manifestação. Essa decisão não agradou os verdes, que passaram a reclamar também, não só dessa injustiça da decisão do imperador, mas das injustiças sofridas no dia a dia. Então, a revolta ela vai extrapolar os domínios do hipódromo. E o imperador Justiniano, buscando a clemência, né, para acabar com essa manifestação, ele vai destituir alguns magistrados, né, vai tirar algumas pessoas de alguns cargos para colocar outros, mas isso não adiantou nada. O que acontece? Acontece um levante de 3 dias na cidade de Constantinopla e os protestos são brutalmente contidos pelo imperador Justiniano, já que ele mudou, os magistrados não funcionou, tem que conter essas ameaças, esses protestos. 30 mil pessoas mortas foi o resultado, né, dessa contenção brutal do imperador Justiniano frente à sedição de Nice. Bom, a imperatriz Teodora, que era esposa de Justiniano, vai intervir nessas decisões. O Justiniano estava com medo dessa manifestação e pensou em fugir da cidade por um tempo, porque senão ele ia ser morto. Ele pensou nessa possibilidade. E a imperatriz Teodora disse para Justiniano que o papel, a figura do imperador não era essa, de fugir. Ele não poderia fugir dos problemas do império, e sim combater os problemas do império. Aqui nós temos até mesmo uma tradução do discurso da rainha, ou melhor, do discurso da imperatriz Teodora, quando ela discorda de Justiniano no quesito da fuga, né? Ela diz o seguinte, abre aspas, mesmo que a fuga fosse o único meio de salvação, eu não fugiria. Não estamos todos condenados à morte desde o nosso nascimento? Os que já tiveram a coroa não devem sobreviver à sua perda. Peço a Deus que não viva um só dia sem a perpúria, que a luz se apague sobre mim quando cessarem de saudar-me com o nome de imperatriz. Tu, autocrator, se queres fugir, tens os tesouros, o barco está pronto e o mar está livre. Mas considera que o amor à vida te expõe a um desterro miserável e uma morte vergonhosa. Quanto a mim, agrada-me aquela antiga frase que diz que a perpúria é uma famosa mortalha. Fecha aspas. Então aqui, de acordo com a imperatriz Teodora, o imperador não pode fugir dessa luta. E, portanto, ele vai
ser incentivado pela imperatriz e vai continuar. Vai até mesmo perseguir um grande líder, né, dessas manifestações, que é o Hiparco. O Hiparco, ele tenta de todo jeito acabar com a figura do imperador, tenta de todo jeito ascender até mesmo ao trono, e ele vai ser morto pelo imperador Justiniano. Aqui, pessoal, nesse mapa, nós encontramos a extensão, então, do Império Bizantino com as conquistas de Justiniano. Notem que essas conquistas são as em lilás, tá certo? Em lilás aí, o norte da África, que era o reino dos vândalos, ele vai lutar contra os vândalos e conquistar esse território. A região da Península Itálica vai lutar contra os ostrogodos e conquistar a Península Itálica. E, por fim, o sulzinho ali, né, um pedacinho da região do reino dos visigodos na Península Ibérica. Aqui, ampliado, uma imagem dos dois, né, feita em mosaico. Aquela do imperador Justiniano, que eu já tinha mostrado, aqui ela é ampliada, e os dois com auréolas, né? E ao lado, a imperatriz Teodora. Eu queria entrar agora na questão religiosa, para a gente entender o chamado cisma do Oriente, tá bom? Então, vamos lá, as questões religiosas do Império Bizantino. No Império Bizantino, há uma intolerância gigantesca a religiões distintas, ou seja, a pagãos, a hereges, a pessoas que cultuam, né, outros deuses. Existe uma intolerância porque a religião oficial é o cristianismo. O que é o pagão? O pagão é aquele que não pratica a fé cristã. Esse é considerado pagão. Talvez pratica a fé da antiga religião mitológica romana ou qualquer outra religião. Esses eram considerados pagãos, ok? Agora, existem também os hereges. Quem são os hereges? Os hereges é aquele que é cristão, no entanto, com uma postura contrária à dos dogmas criados ali e praticados no Império. Então, o herege é isso, é uma postura religiosa cristã que é contrária aos dogmas da ortodoxia. Ortodoxia significa a reta opinião, a opinião correta, a reta palavra. Bom, então se você vai contra os dogmas dessa opinião correta, que é da ortodoxia, é claro, você é considerado um herege. E olha, pessoal, lá no Império Bizantino, muitos eram considerados hereges. Por quê? Por algumas questões. E assim, pessoal, eu vou apresentar para vocês os principais pontos de heresia, tá certo? Que gerou confusão no Império Bizantino. Primeiro, os monofisistas. Ora, havia uma discussão sobre o caráter divino ou o caráter humano de Cristo. Havia essa discussão ali no Império. Desde um concílio que acontece em 451, chamado Concílio da Calcedônia, a igreja defende a unidade das naturezas de Cristo. Que Cristo, ele é humano e divino ao mesmo tempo. Então, eles defendiam essa unidade. No entanto, havia aqueles que negavam essa natureza dupla, dual, do Jesus Cristo. Alguns negavam a ideia da Santíssima Trindade. Ou seja, Cristo apenas possui a natureza divina. E não possui essa natureza dupla de ser homem e divino. Naquela época fundou-se até mesmo uma igreja com esse dogma do monofisismo. Ou seja, uma igreja conhecida como Igreja Jacobita, que foi fundada por Jacob Baradeus. Esse cara, o Jacob Baradeus, acreditava, portanto, e defendia a natureza monofisista de Cristo, ou seja, ele tem somente um caráter divino, e não um caráter divino e humano. É claro, se você está desrespeitando aquilo que foi proposto lá em 451 pelo Concílio da Calcedônia, você é um herege. O iconoclastismo, outra questão fundamental. Leão III, ele vai proibir o culto às imagens. Leão III, ele foi um imperador, pessoal. Ele proíbe o culto às imagens, aos ícones, e ordena a destruição de qualquer tipo de imagem no Império Bizantino. Existe um objetivo por trás dessa visão do Leão III, ou seja, desse imperador. O Leão III está preocupado com esse fortalecimento do clero, principalmente de monges, que fabricavam essas imagens. Ao passo que existe também uma outra questão, que no cristianismo primitivo não existe essa ideia de idolatria a ícones. O ícone, a escultura, não deve ser venerada, mas sim o próprio Deus.
A escultura de Cristo não pode ser venerada, mas sim o próprio Cristo. E também existe um apelo muçulmano aí. Havia um contato já com a população muçulmana, né, pessoal? E entre os muçulmanos há também a mesma proposta. Não existe culto à imagem. Lembrem-se, antes mesmo da consolidação desse Império Árabe, lembrem-se, o Muhammad, ou Maomé, ele chega a Meca e destrói todos os ícones, todas as esculturas de deuses do politeísmo das tribos que existiam no deserto da Arábia, que existiam ali em Meca. Ou seja, já desde o início da religião islâmica, há uma negação à imagem. Então há também uma relação desse contato com os muçulmanos que provoca esse questionamento. Então o movimento iconoclasta é esse de quebra, de destruição das imagens. Lembra? Ícono e de ícone. Clastia é de destruição. E, por fim, o movimento do arianismo. O arianismo diz que o seguinte: Jesus, mesmo sendo um ente superior, ele é inferior ao Pai, ele é inferior a Deus, ele está em segundo lugar. Existiam pessoas que pensavam assim. E há também críticas a isso, porque a igreja não pensa, oficialmente não pensa dessa forma. Então, esses hereges vão ser perseguidos, pessoal. Ora, o mais interessante é que o movimento iconoclasta da proibição do culto de imagens acontece no Império Bizantino. Mas naquela época, na região de Roma, continuou o culto às imagens. Então, foi uma estratégia do imperador a destruição de imagens. E isso vai gerar uma rivalidade. Assim, o cisma do Oriente, em 1054. Uma disputa entre as jurisdições, começa tudo por uma disputa em jurisdições e dioceses no sul da Itália, que provoca esse rompimento do Papa Leão IX com o patriarca Miguel Cerulário, ok? É claro, isso foi a gota d'água, existem outros pontos anteriores. Eu falei da coroação do Carlos Magno antes, falei dessa questão da iconoclastia, aí ao fundo, o estilo bizantino, da majestosa igreja de Santa Sofia, que eu mostrei para vocês. Notem que a igreja, depois da tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, ganhou 4 minaretes, ou seja, 4 torres em volta da igreja, que é uma estrutura da arquitetura árabe que está presente nos templos dos muçulmanos, ou seja, nas mesquitas. Ela se tornou uma mesquita. A decadência do império. Em 1453, o Império cai com a tomada de Constantinopla. Na verdade, em 1453, o que sobra é somente o terreno de Constantinopla. O Império já tinha sido totalmente dizimado. Então, o que faltava era isso, era conquistar Constantinopla. Em 1453, a conquista pelos turco-otomanos marca essa transição da Idade Média para a Idade Moderna. É um marco, né, junto com a Guerra dos 100 Anos. O último imperador bizantino vai ser Constantino XI, e, como eu disse, Constantinopla vai ser depois capital do Império Turco-Otomano, ganhando o título de Istambul. Aí, a pintura ao fundo mostra essa tomada de Constantinopla pelos muçulmanos. Pessoal, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela presença e até o nosso próximo encontro. Tchau!